Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim conversar com vocês sobre mais um livro para o projeto Viajando Entre Livros. E hoje a gente vai conversar sobre o Azerbaijão e o livro é Ali e Nino, do Kurban Said. Se vocês quiserem saber mais sobre o projeto, eu vou deixar aqui os links na descrição do vídeo para vocês poderem acessar tudo a respeito do projeto, a lista dos livros que eu deixo para vocês disponibilizada, todos os livros que eu coletei para esse projeto. E quando eu comecei a coletar esses livros, eu encontrei 2 livros para o Azerbaijão, 2 autores diferentes. O outro, obviamente eu não vou lembrar nem o autor nem o livro, mas um deles é o Kurban Said e é o Ali e a Nino. E eu achei muito interessante esse livro aqui, porque ele fala sobre o Azerbaijão, se passa no Azerbaijão, mas ele foi editado em 1937, originalmente em alemão, e na cidade de Viena, né? E eu descobri também que o Kurban Said não é o nome do autor, isso aqui é um pseudônimo. Então, se vocês derem um Google, vocês vão encontrar, como eu, várias versões para quem seria o autor desse romance. Inclusive que seria um autor do Azerbaijão mesmo, mas que, por ter feito alguns comentários contra o Stalin, ele foi perseguido, aí teve que se esconder, então ele lançou esse romance aqui com um pseudônimo para não ser encontrado, tá? E eu também achei interessante porque esse livro hoje é considerado um grande representante da literatura do Cáucaso e acabou ficando conhecido no mundo todo por causa do filme que foi feito, se eu não estou enganada, em 2016. Um filme muito bonito, aliás, que eu vou comentar depois, tá bom? Bom, do que se trata esse livro, né? Se trata de um romance mesmo, um romance entre o Ali e a Nino. O Ali é um jovem muçulmano xiita, de uma família de nobres, e que presta serviços para o Shah da Pérsia. E a Nino é uma jovem princesa que nasceu na Geórgia, de uma família cristã ortodoxa e também nobre, claro, né? E esses 2 jovens se gostam, eles se gostam desde sempre, são apaixonados e resolvem se casar. E ao contrário do que pode parecer, por causa das diferenças culturais, das diferenças religiosas, as famílias aceitaram esse casamento muito bem. Então, eles não teriam problemas, né? Seriam um casal rico e aparentemente também sem problemas de aceitação. Se não fosse o momento histórico que esse casal estava vivendo, que é exatamente o momento em que se passa esse livro. Esse livro se passa na cidade de Baku durante 1918 e 1920. Ele começa em 1918. Baku era e é a capital do Azerbaijão até hoje. Era uma cidade efervescente na época, justamente por causa da extração do petróleo, que acontecia desde a primeira metade do século XIX e atrás do qual a Rússia estava havia muito tempo. Então, o momento geopolítico é o seguinte: 1918, no final da Primeira Guerra ainda acontecendo, o início da União Soviética, com a criação dos estados, né, das repúblicas soviéticas, inclusive da República Democrática Soviética do Azerbaijão, que depois faria parte, né, da União Soviética, e também o fim do Império Otomano. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha no mapa aí. Vocês estão vendo aí no mapa o Azerbaijão no meio, no litoral, a capital, que é Baku, fica no litoral do Mar Cáspio. Acima tem a Rússia, do lado da Rússia a Geórgia, ao sul o Irã, e do lado esquerdo vocês estão vendo a Armênia e a Turquia um pouco mais para a esquerda ainda. E durante a leitura desse romance a gente vai conhecer alguns desses países, tanto a parte geográfica quanto a parte política, então a parte geopolítica, né? Assim como a gente vai conhecer um pouco da cultura de alguns desses países e principalmente o caldeirão cultural que era Baku. Então a gente vai conhecer as diferentes culturas que
constituíam a população de Baku. Vai conhecer as diferentes camadas sociais dessas culturas, a estratificação dessas culturas, vai conhecer as diferentes regras sociais e os códigos culturais. Então, se não fosse por nada, se a história não fosse boa, já seria excelente para a gente conhecer todo esse momento histórico, esse momento político, geográfico e cultural de uma região da qual a gente conhece muito pouco, principalmente no Brasil, porque é bastante distante da nossa cultura. No entanto, a história do Ali e da Nino, esse romance que eles vivem, é lindo, gente, é lindo. Então vale a pena conhecer o romance também, que poderia ser melodramático, né? Poderia ser um melodrama desses de escorrer mel, mas não é o caso. Esse aqui é um romance muito pé no chão, que é muito mais profundo do que romântico. Na minha opinião, né, eu acho que a maneira como os dois protagonistas encaram as suas diferenças mostra, gente, um entrosamento inspirador, alguma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, porque não é uma questão de tolerância, porque quando você tolera, você simplesmente tolera, né? Ah, tá ali, a diferença entre nós dois está ali e eu tolero porque eu quero conviver com você. Não é isso. Eles tentam se compreender e eles tentam se ajustar. Então, a Nino é uma garota emancipada, ela é uma garota rica, que estudou na Geórgia e ela teve uma educação ocidentalizada. Então, ela é uma mulher mais liberada, inclusive para a própria época. Ela tem um pensamento culto, porque ela é uma mulher culta, ao contrário das mulheres de Baku, a cultura a qual o Ali pertence, em que as mulheres eram relegadas para segundo plano. Então, alguns pontos que eles discutem ali é de uma beleza, gente, inspiradora mesmo. Pontos como a poligamia, por exemplo, quando eles vão discutir, não tem briga, não tem discórdia, não tem questionamentos pessoais, né? Tem um acordo tácito entre eles, às vezes um acordo verbal, mas assim é um acordo, né? Vamos viver bem porque nos amamos. Então não é nos amamos, então vamos viver bem. Não, é ao contrário, né? Então por isso que eu digo que não é uma tolerância, é um entendimento, é um entrosamento mesmo. E como eu falei, vou repetir, inspirador. E depois de toda essa explanação entusiasmada que eu fiz aqui, eu espero que vocês consigam ler esse livro, porque infelizmente ele está esgotado em português no Brasil, mas vocês conseguem ler em inglês, porque não é um texto difícil. Eu li em inglês, não achei difícil. Quem tem um inglês intermediário consegue ler. Ou então vocês podem tentar achar em sebos, trocar no Scooby, pedir emprestado. Gente, vale a pena o esforço, porque é um livro muito gostoso de ler. Se ainda assim vocês não conseguirem ler o livro, vocês têm outras opções. Que é, por exemplo, assistir o filme que foi feito em 2016, uma coprodução Inglaterra-Azerbaijão, que tem uma fotografia, gente, lindíssima. Ele é plasticamente muito bonito. Mas que, ao contrário do livro, pesa a mão no romance. Então o romance fica um pouco mais meloso do que aquele que eu descrevi no livro. Mas tudo bem, faz parte dos filmes, né? São assim, pelo menos os atuais. Se ainda assim vocês quiserem um pouco mais, vocês podem assistir o documentário que foi feito para esse filme, chama Baku, The City of Ali and Nino. Eu assisti esse documentário na Amazon, mas eu acredito que vocês encontrem em outros lugares. Eu vou deixar aqui o link, tanto para o documentário, quanto para o filme, para vocês verem um pedacinho. E também um link para vocês poderem ver, mas eu vou deixar na tela, para vocês terem um gostinho, da estátua que foi construída na cidade de Batumi, na Geórgia, em homenagem a esse romance. Gente, é um romance importante para a região e ficou importante depois que o resto do mundo conheceu através desses documentários e filmes e coisa e tal. Bom, eu espero ter estimulado vocês e se vocês gostaram deste vídeo,
Então já sabem, deem um joinha, inscrevam-se no canal caso não sejam inscritos, divulguem o canal e boa semana para vocês!